Recentemente, o Grupo Primo lançou um novo ETF de código GPUS11 que promete ter um dividendo turbinado para você ao investir em ações norte-americanas e basicamente ter um retorno maior do que o principal ETF hoje usado para exposição em ações norte-americanas, que é o IVVB11. Inclusive esse foi chamado de um jeitão europeu de investir e desde que esse ativo surgiu eu recebo várias perguntas como essa aqui de clubistas perguntando o que eu acho disso. Tem gente confusa sobre as taxas, sobre o funcionamento do GPUS11 e no fim das contas o que todo investidor quer saber é: o GPUS11 é um ativo melhor para você se expor a ações norte-americanas do que o IVVB11? Como é que ele funciona? Quais são as suas vantagens? Quais são os pontos que você, investidor, tem que ficar atento? E principalmente, vale a pena trocar tua carteira de ações norte-americanas expostas, sei lá, pelo IVVB11, pelo GPUS11? Enfim, eu chamei aqui o André Train, sócio do Clube do Valor, CFA, um cara que entende muito de investimentos para me ajudar a responder essas perguntas e te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o teu dinheiro, num vídeo que está bem completo, então presta muita atenção no que está por vir. Comenta aqui se você já comprou ou pensa em comprar o GPUS11, deixa o dedo no like e bora lá, lembrando que a gente vai sair aqui de cima do muro, vai te falar o que a gente está fazendo nesse momento aqui com os clientes do Clube do Valor. E a gente quer começar aqui esse vídeo, André, com uma explicação tua sobre o que é o GPUS11, para a partir disso a gente falar de pontos positivos, pontos de atenção e o nosso posicionamento. Mas antes eu achei importante eu trazer aqui um rápido disclaimer. O Grupo Primo é dono da Portfel, que é uma consultoria de investimentos, tal qual o Clube do Valor, né? Tem uma consultoria, uma gestora de investimentos, e portanto eles são, sob vários pontos de vista, nossos concorrentes. Eu trago isso porque isso aqui poderia trazer um viés para esse vídeo, mas por outro lado, eu também me dou muito bem com o pessoal da Portfel, com o pessoal do Grupo Primo, que poderia trazer um viés para o outro lado. Por isso eu combinei aqui com o André da gente trazer muito mais fatos e informações objetivas nesse vídeo, colocando a nossa opinião principalmente na pergunta final, né? O que a gente está fazendo aqui, ou orientando os nossos clientes a fazer. Beleza? Feito esse disclaimer, André, vamos lá, me traz o panorama geral aqui para todos os clubistas do GPUS11. Bom, amigo, obrigado pela introdução. Prazer estar aqui com vocês hoje falando um pouco sobre esse produto novo que o Grupo Primo lançou. Vamos falar então um pouco do GPUS11, né? Como é que ele funciona? Ele está sendo vendido como o primeiro ETF UCITS disponível no Brasil. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui é o que é esse ETF UCITS, né? O que significa um ETF UCITS. Para começar, UCITS é a sigla para Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities, ou seja, um conjunto padronizado de regras que permite a comercialização, a distribuição de fundos estabelecidos, né, sediados em países da União Europeia. Da mesma forma que o IVV, né, que é o ETF investido pelo IVVB11 aqui no Brasil, o IVV é o ETF sediado nos Estados Unidos, IVVB11 é o ETF sediado aqui no Brasil, que investidores brasileiros podem comprar na B3. O IVVB11 basicamente compra cotas do IVV lá nos Estados Unidos, então traz esse investimento, né, essa exposição ao S&P 500, ao índice S&P 500 aqui para investidores brasileiros. Da mesma forma, né, ao invés de investir em um ETF norte-americano, o GPUS11, ele compra um ETF que replica o mesmo índice S&P 500, só que está sediado na Irlanda, ETF esse chamado VUAA. E aí que está a sacada, né, ou a vantagem tributária do GPUS11 sobre o IVVB11, que é uma das inovações aí que o Grupo Primo trouxe com esse ETF. Qual é a diferença entre o IVV e o VUAA lá fora, né? Essa diferença tributária acontece nesses ETFs lá fora. Nos Estados Unidos, quando as empresas pagam dividendos, existe uma retenção de imposto de renda na fonte de 30% do dividendo que é pago pelas empresas norte-americanas. Sejam esses dividendos pagos para investidores brasileiros que eventualmente investam através de uma conta internacional, seja para fundos ou ETFs que detenham esses mesmos ativos. Então o que acontece é que o IVV lá fora, ele recebe os dividendos das empresas nas quais ele investe, né, pertencentes ao S&P 500, líquido da tributação de 30%. Então vamos imaginar que o dividend yield histórico aqui, só para fazer uma conta mais simplificada, do S&P 500 é alguma coisa na faixa de 2% ao ano em média. Os 2% ao ano, se 30% são retidos na fonte pelas empresas, o que acontece é que o que chega na ponta final para os investidores é 70% disso, ou seja, 1,4%. Então existe aí uma ineficiência tributária ou uma perda por conta da tributação
de cerca de 0,6% ao ano, em média, a tradução do S&P 500 lá fora para a rentabilidade do IVV. Os ETFs sediados na Irlanda, né, eles podem ser listados em várias bolsas europeias, mas o que interessa para isso é a sede do ETF, a sede onde o fundo está, né, incorporado, está sediado. Isso vale para fundos também que não necessariamente sejam listados. Fundos sediados na Irlanda, ao invés de a retenção ser de 30% sobre os dividendos pagos, essa retenção é de apenas 15%. Então, quando a gente pensa nos 2% de dividend yield histórico do S&P 500 e traduz eles para uma rentabilidade de um ETF sediado na Irlanda, como o VUAA, o que sobra, entre aspas, para o investidor não é 70% dos 2%, mas sim 85% dos 2%, ou seja, alguma coisa mais na faixa de 1,7% ao ano. Essa é a grande sacada tributária, né, que acontece lá fora e que faz então com que o GPUS11 aqui no Brasil tenha acesso a um ETF que tende a ter uma rentabilidade algo na faixa de 0,3% ao ano, superior ao IVVB11, né, que está exposto, né, que compra cotas de um ETF IVV, que lá fora sofre uma tributação normal de Estados Unidos, né? Só que com isso acaba deixando aí esse 0,3% na comparação com o GPUS na mesa. Tudo isso aqui que o André explicou é o que é chamado de eficiência fiscal pelo Grupo Primo. Mas essa aqui não é a única diferença do GPUS11 para o IVVB11. Outra diferença está nas taxas cobradas. A taxa de administração do GPUS11 é de 0,18% ao ano, enquanto a taxa de administração do IVVB11 está na casa dos 0,23% ao ano. Então, até aqui, o que você está ouvindo da gente? Aqui, de um lado, o GPUS11 ele tem uma rentabilidade esperada cerca de 0,3% ao ano, maior por conta da eficiência fiscal, e por outro, comparando taxas do IVVB11 com o GPUS11, essa rentabilidade esperada aumenta ainda para o GPUS11. Agora, isso não necessariamente deve significar que essa é a maior oportunidade do mundo para você comprar a bolsa de valores norte-americana, senão o vídeo acabaria aqui, e o que a gente quer te trazer aqui é bem claramente quais são os pontos positivos e também os pontos que a gente até acha sacanagem assim, chamar de negativos. Então a gente vai chamar de pontos para você ficar atento e que a gente vai ficar atento também sobre os próximos meses do GPUS11. A gente vai trazer essas duas etapas aqui de conteúdo antes de falar, né, o que pesa mais para as nossas decisões aqui dentro do Clube do Valor. Mas vamos lá, começar aqui com pontos positivos. A gente acabou indiretamente falando deles, né? Mas André, se fosse resumir os principais pontos positivos aqui do GPUS11, quais pontos tu colocaria à luz aqui? O principal deles é justamente essa vantagem tributária, né, no recebimento de dividendos por parte do ETF no exterior, no qual cada um desses ETFs investe, né? VVB11 investe no IVV lá fora, que sofre uma retenção de 30% sobre os dividendos que ele recebe das empresas nas quais ele investe. E o GPUS11 investe no ETF VUAA, sediado na Irlanda, que recebe dividendos tributados apenas a 15% na fonte, portanto, existe ali uma diferença estrutural de rentabilidade por conta da menor tributação de dividendos entre os ETFs sediados lá fora. Na prática, né, se a gente for olhar essa tabela aqui, isso está bem ilustrado. Analisando aí dados dos últimos 6 anos, a rentabilidade do VUA, ela chega muito mais perto, até supera um pouquinho a rentabilidade do S&P 500. Só um ponto importante sobre esse gráfico, Ramiro, é que índices, né, como a gente já comentou talvez em alguns vídeos aqui, lá nos Estados Unidos existem aos montes, né? O próprio S&P 500 é uma família de índices muito mais do que um índice só único, né? Existe o S&P 500 que simula reinvestimento de dividendos, existe o S&P 500 que não simula, existe o S&P 500 que já simula a tributação de 30% sobre os dividendos, que é a que incide lá nos países lá fora, que é exatamente esse que a gente colocou aqui para fins comparativos, né? Bom, na prática, o que significa que o GPUS11 consegue reter mais dividendos para o investidor, mas tem um ponto muito importante aqui, é que nem o IVVB11 nem o GPUS11 são ETFs que distribuem dividendos para o investidor. Então não espere, né, comprar o GPUS11 e receber lá dividendos na tua conta. Espere sim uma rentabilidade um pouco maior que a do IVVB11, nada mais considerado além do que a gente está mostrando até aqui, por conta dessa questão dos dividendos, beleza? Isso nos leva ao segundo ponto positivo aqui do GPUS11, que é um ponto positivo que tem uma pequena ressalva.
Agora há pouco, te mostrei que a taxa dele é de 0,18 contra 0,23 do IVVB11. Porém, lembrando, IVVB11 investe no IVV e GPUS11 investe no VUAA. A taxa do IVV é de 0,03% ao ano, enquanto a taxa do VUAA é de 0,07% ao ano. Nesse sentido, Ramiro, é bem natural que esses ETFs sediados na Europa tenham taxas mais elevadas. A gente percebe isso com todos os ETFs, então não é que ele seja menos eficiente, é bem natural que as taxas desses ETFs sediados na Irlanda sejam mais elevadas normalmente do que as taxas dos ETFs sediados nos Estados Unidos. A gente percebe isso em vários outros ETFs que a gente analisa aqui também. E um ponto que eu acho importante trazer aqui sobre taxa, né? Se você for olhar lá o regulamento do GPUS11, vai ver que consta ali uma taxa de consultoria, que o gestor estratégico faz jus a uma remuneração de 0,1%, que essa seria a taxa do Grupo Primo, mas entenda aqui que esse 0,10 do Grupo Primo já está dentro do 0,18. Em outras palavras, a taxa do GPUS11 é 0,18, sendo 0,10 para o Grupo Primo e 0,08 para a Investo, que é a parceira deles nesse ETF. Então, no fim das contas, essa vantagem de taxas é quase que netada, porque se você for olhar aqui a tabela, essa taxa um pouco maior do ETF no exterior, ela meio que compensa a diferença de taxa do ETF no Brasil. Ou seja, até aqui o que a gente quis trazer? Que existe sim um benefício que vai gerar um maior retorno esperado para o GPUS11 e que a taxa dele é levemente menor do que a taxa do IVVB11, que traz um benefício extra, embora um pouco menor. Agora você precisa também estar atento aos dois pontos de atenção que a gente vai te trazer na sequência. Esses dois pontos, eles passaram aqui por uma análise minuciosa feita pela nossa equipe de gestão aqui do Clube do Valor. Essa análise eu acredito que vai te fazer tomar uma decisão mais bem embasada, seja agora, seja no futuro, sempre que você estiver pensando em trocar o veículo com que você está usando para investir no exterior. E essas análises mais embasadas do nosso time de estratégias é um benefício que os nossos clientes têm aqui no Clube do Valor, que valorizam muito a questão das estratégias que a gente traz para eles, assim como a resposta rápida no WhatsApp, e a gente se esforça muito para entregar isso. E não, aqui eu não estou falando, tá, que a única forma de investir bem é ser nosso cliente, claro que não, mas é trazer dois fatos, que o primeiro é que ter o acompanhamento profissional faz sim toda a diferença para o longo prazo. Quem está dizendo isso não sou eu. Isso é comprovado por um estudo da Vanguard que mostrou que, na média, o investidor que conta com acompanhamento tem uma expectativa de retorno de 3% ao ano a mais. E o segundo ponto é que, se você está assistindo a esse vídeo agora, você pode ter acesso a uma, vamos chamar assim, uma versão freemium do nosso serviço. Isso se você pegar seu celular e apontar para o QR Code que vai aparecer na tela agora, preencher poucos dados para concorrer a uma das vagas que a gente abre aqui todas as semanas para uma análise totalmente gratuita da sua carteira de investimentos. Se você preencher esse formulário, a gente vai analisar as suas respostas e, dependendo do teu perfil, a gente vai te ligar ou entrar em contato contigo pelo WhatsApp para agendar uma hora de conversa tua com um profissional especialista aqui no Clube do Valor. Vai tirar todas as suas dúvidas, vai montar um plano de investimento sob medida para a tua carteira. E aí você vai entender um pouco mais do nível de serviço que a gente presta aqui. Dito isso, vamos lá, André, aqui por os dois pontos para acompanhar, para você ficar de olho, para você entender aqui sobre o GPUS11. Boa, amigo. Primeiro ponto é em relação ao tracking error, né? E a outra estatística também chamada average spread, que dizem basicamente respeito a quão bem os ETFs conseguem seguir os índices que eles se propõem a seguir. Quer dizer, quanto que os retornos diários, mensais do IVV lá fora seguem, né, e acompanham exatamente os retornos do S&P 500 lá fora, do índice que eles propõem a seguir, versus quanto que os retornos do VUAA lá fora, que é um ETF com um patrimônio significativamente menor do que o do IVV, por isso existe essa diferença de tracking error e average spread, quão bem ele consegue também seguir o S&P 500, que é o mesmo índice que ele se propõe a seguir lá fora. Então esses dados mostram aqui que existe uma diferença significativa ali no tracking error entre o VUAA e o IVV. IVV tem um tracking error de 0,02%, VUAA 0,17%. Pode ser causado por várias coisas, tá? Não necessariamente aqui isso significa que existe uma menor eficiência. É porque a gente está falando aqui de detalhes, né? O próprio 0,3, diferenças de taxas ali, a gente está olhando na segunda, terceira casa depois da vírgula, né? Não existe uma diferença tão significativa assim entre os dois ETFs, então a gente, né, já que a gente está olhando para as minúcias, vamos olhar para todas as minúcias. Essa é um pouco a ideia aqui dessa análise. Então existe ali também alguma diferença entre dias úteis na Europa, dias úteis nos Estados Unidos, às vezes é feriado num lugar, não é feriado no outro, isso às vezes causa um pouco de aumento nesse tracking error, principalmente. E o average spread, ele é outra medida que diz quão bem eu consigo, como investidor,
replicar esse desempenho do S&P comprando cotas do IVV ou comprando cotas do VUAA lá fora. Quando existe um spread um pouco maior, como é o caso do VUAA, ele tem um spread, um average spread um pouco maior do que o IVV, significa que quando eu compro cotas dele, muitas vezes eu pago um pouquinho mais caro do que seria a cota justa, entre aspas, né? E quando eu vendo cotas, eu tendo a receber um pouquinho menos do que seria a cota justa, né? Esse average spread ele acaba se traduzindo numa rentabilidade em tese um pouquinho menor quanto maior ele for. E a gente percebe que o VUAA lá fora, né, ETF listado aí nas bolsas europeias, né, sediado na Irlanda, ele tem um average spread um pouquinho maior que o IVV. Então ele é um pouco menos eficiente nessa questão de traduzir o S&P 500 em termos de retornos e também de proporcionar que o investidor comprando e vendendo cotas, né, obtenha exatamente este retorno também para a sua carteira. E o segundo ponto de atenção, antes de a gente trazer aqui qual é o nosso posicionamento sobre esse ETF, é que você pode estar perdendo ou deixando na mesa uma rentabilidade por não conseguir alugar o GPUS 11 de uma forma tão eficiente quanto você hoje consegue, caso queira, caso esteja disposto a alugar as suas cotas do IVVB11. Você pode estar se perguntando, como assim, Ramiro, alugar cota? Que história é essa? Quando um investidor, ou melhor, quando um especulador, ele quer apostar contra um ativo, esse cara ele pode vender esse ativo sem ter ele, desde que ele alugue esse ativo de alguém. Essa pessoa que aluga o seu ativo, nas corretoras é chamada de custódia remunerada, ela recebe uma taxa para isso. E aí qual que é o ponto que entra aqui? O IVVB11 é um ETF gigante, que tem mais de 6 bilhões de reais de patrimônio. E nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo, o GPUS11 ele tem precisamente um patrimônio de cerca de 51 milhões de reais e crescendo. Há poucos dias estava em 30 milhões, agora está em 50, isso aqui vai crescer com certeza. Até onde a gente não sabe, por isso é um ponto de atenção, mas a gente consegue fazer algumas comparações do benefício que os investidores em IVVB11 têm em conseguir alugar esse ETF para quem quer apostar na queda do IVVB11, em comparação com outros ETFs que se propõem a fazer a mesma coisa, como os ETFs de código SPXI11 e SPXB11. Nessa tabela você vê, né, o patrimônio médio em milhões do IVVB11 com as duas alternativas, né, os ETFs do Itaú e do BTG, e também a liquidez média diária. Você pode ver que o IVVB11 tem muito mais liquidez e um patrimônio muito maior. Bom, você pode ver que a taxa de aluguel média em 2025 do IVVB11 está em 1,15%, que é uma taxa menor do que as outras alternativas. Você pode estar pensando, poxa, Amir, peraí, a taxa é menor. Então vale mais a pena ter as outras alternativas, certo? Errado, por quê? Porque em praticamente todos os pregões houve aluguel de IVVB11. Ou seja, sempre tem alguém disposto a tomar o IVVB11 para vender descoberto, enquanto nos casos SPXI11 e SPXB11, esses dias com aluguel não chegam a 20%, sendo que a média diária de alugados no IVVB11 é muito, mas muito maior do que nas outras duas alternativas. E aí como é que funciona, né? Quando você tem lá custódia remunerada na corretora, você fica com 50% do valor gerado por essa custódia remunerada. Quando você é cliente de uma consultoria ou gestora, como o Clube do Valor, essa consultoria que não pode ficar com nenhum rebate, com nenhuma taxa de comissão que não seja acordada diretamente contigo, ou seja, que não seja taxa de administração ou performance, ela te devolve isso em cashback, o que te faz ficar com cerca de 70% do valor do aluguel, que no caso do IVVB11 traria um aluguel líquido de até 0,79% ao ano, que é superior às outras duas alternativas, e a gente acredita que tende a ser superior ao GPUS11. Não tem certeza absoluta, por isso é um ponto de atenção, não é necessariamente um ponto negativo, mas a gente está falando, né, numa diferença enorme de números de cotista entre o IVVB11 e os demais ETFs, que eu acredito que vai se manter também com o GPUS11. E ainda que o IVVB11 tenha uma taxa de ADM maior que os outros, se o cotista está disposto a doar os seus papéis, ele consegue ter um retorno adicional superior. E isso nos leva para o nosso posicionamento aqui, que eu vou te revelar agora, não sem antes lembrar que nesse momento a gente está com uma oportunidade que é rara. A última vez que aconteceu foi há 2 anos. É uma oportunidade para quem quer dominar o mercado financeiro a ponto de ter muito mais autonomia para tomar boas decisões de investimentos, decisões mais embasadas, para quem quer fazer por conta própria. Assim como fizeram o Edmundo, o Vinícius, o Marcos, o Vitor, o José, o Renato e mais tantos investidores. Falando aqui que a gente abriu vagas para a nova turma do treinamento do dinheiro à liberdade, que é o treinamento que traz o nosso método Dobrar,
que inclui estratégias usadas aqui pelo Clube do Valor para a gente cuidar de mais de 4 bilhões de reais de patrimônio, PDFs mensais para te auxiliar com a aplicação dessas estratégias, a estratégia Bull Bear de investimentos para diversificação nos Estados Unidos justamente, e também traz muita clareza e simplicidade para que você consiga montar uma boa carteira de acordo com o teu perfil e com os teus objetivos. Esse aqui é o treinamento mais completo que eu já criei sobre investimento e que, como eu trouxe, só teve uma turma em outubro de 2023, agora é a segunda turma, não sei se e quando vai ter a próxima. Por isso, se você quiser saber mais sobre isso, segundo o link aqui na descrição. Dito isso, passar a bola aqui para o André, para que o André explique qual é o nosso posicionamento sobre o GPUS11, vale a pena trocar o IVVB11 pelo GPUS11, pontos positivos são superiores aos de atenção são superiores, enfim, André, dá aí o teu parecer. Vamos lá, recapitulando um pouco aqui, o que a gente falou até agora, né, que existem pequenas diferenças ali entre os dois ETFs, que a gente, num gráfico de mais longo prazo, né, acumulando aqui uma simulação de, por exemplo, $100 investidos em maio de 2019 até agora, dia 2 de junho de 2025, a gente num primeiro gráfico que olha para todo ele quase não consegue nem enxergar a diferença, né? Só quando a gente dá um zoom um pouco maior, é que líquido das taxas já aqui no Brasil, simulando então IVVB11 contra GPUS11, é que a gente consegue enxergar que o GPUS11 teria gerado aquela diferença de cerca de 0,3% ao ano a mais de rentabilidade por conta da maior eficiência tributária no recebimento dos dividendos por parte do ETF lá fora, investido por cada uma das alternativas. Então essa é a diferença que a gente viu até na tabela anterior, de 124% de rentabilidade contra 120% do IVVB11. Essa é a simulação que a gente consegue fazer aqui com as taxas e com todas as informações disponíveis sobre esses dois ETFs. Então, a princípio, né, primeira leitura, essa diferença gera uma vantagem aí para o GPUS11, que não é eliminada por conta de taxas, né? As taxas totais, né, considerando o somatório da taxa do ETF aqui no Brasil, mais a taxa do ETF investido por ele fora do Brasil, dá mais ou menos elas por elas, 0,25 para o GPUS11, 0,26 para o IVVB11, então praticamente um empate técnico, leve diferença de 0,01 aqui para o próprio GPUS11. Mas, né, quando a gente vai para a parte do aluguel, então o que a gente percebe existe ali uma predominância muito grande do IVVB11 como ativo a ser alugado, né, por quem quer shortear, quem quer vender a descoberta nessa operação especulativa aí que o Ramiro explicou antes. E essas pessoas têm que tomar esses papéis alugados de alguém. Quem está na ponta, quem detém os ativos cotas do IVVB11 e disponibiliza elas para aluguel em uma mecânica, por exemplo, de custódia remunerada nas plataformas, em que essas operações acontecem automaticamente, essa pessoa tende a obter então também uma receita com esses aluguéis, que quando a gente olha os dados mais recentes, a gente nesse momento consegue estimar em alguma coisa próxima de 0,8% ao ano, já líquidas da corretagem, né, que normalmente fica para as plataformas, considerando aqui que essas pessoas são clientes de alguma consultoria e recebem então, portanto, um cashback da corretagem dessas operações. E com isso, né, o que a gente consegue enxergar mesmo que exista essa vantagem tributária do GPUS11 no recebimento dos dividendos lá fora, ela tende a ser menor do que essa vantagem de aluguel que hoje a gente consegue enxergar e que favorece o IVVB11 na nossa análise. Como vai ser o aluguel do GPUS11 é um ponto de atenção a ser acompanhado aí nos próximos meses, nos próximos anos. E aí essa conclusão, hoje, num primeiro momento, em função dessa incerteza que existe no GPUS11, mais favorável ao IVVB11 na nossa análise, ela pode mudar no futuro, né? E a gente vai ficar atento, assim como a gente também recomenda que você fique atento a esse fator específico. Desenhando aqui, o que a gente tem? Por conta dos benefícios tributários, da eficiência tributária, se um IVVB11 da vida tiver um 14% ao ano de rendimento, nesse mesmo ano o GPUS11 vai ter cerca de 14,3%. Isso a gente foi amplamente explicado no vídeo. Aí tu tira as taxas, que são praticamente iguais, e a gente tem um rendimento ex-taxas que pesa a favor do GPUS11. Só que se a gente coloca aí um aluguel de 0,8, que é 70% de 1,15 no IVVB11 e 0 no GPUS11, a diferença volta ali a pender para o IVVB11, que acaba tendo um retorno líquido total maior do que o GPUS11. Como o André bem comentou, e se isso aqui mudar? E se, por exemplo, a gente parte do pressuposto que, olha, tu só vai conseguir alugar tuas cotas do IVVB11 em metade dos dias, ou seja, essa taxa aqui cai pela metade, vai para 0,4, aí fica um jogo um pouquinho ainda mais parelho, mas com uma vantagem de 0,15 ao ano para o IVVB11. Pois se GPUS11 for amplamente distribuído, né, o Grupo Primo tem muita presença online, a previdência dele já tem mais de 1 bi, acho que a Grão tem 1,5 bi de gestão, então se levar o GPUS11 para 2 bi e tiver um pouco de aluguel,
vamos dizer que, sei lá, consiga uma taxa média anual de 0,2, aí fica um pouco melhor para o GPUS 11. Enfim, é um ponto para você ficar atento como investidor. Como o André bem comentou, se você é um investidor de longo prazo, vai lá e dá ok no termo para virar um doador de ações, para ter custódia remunerada, consegue acessar esse mercado de aluguéis. Nesse sentido, hoje a gente entende que vale mais a pena o VVB11. Caso contrário, caso por algum motivo qualquer que seja, você não queira alugar os seus papéis, eu não quero nem desenhar em que cenários seriam esses. Bom, nesse caso, o GPUS 11, se a gente zerar aqui os dois lados, ele vai ter um rendimento esperado um pouco maior. Então tudo vai depender aí do teu perfil. E no Clube do Valor? No Clube do Valor, o que vocês preferem? O que a gente prefere, André? Olha, no Clube do Valor, como vocês sabem, a gente estuda e executa também, né, e sugere também para os nossos clientes executarem, estratégias sistematizadas, baseadas ou inspiradas nos fatores de investimento. Então nós temos para Ações Brasil as estratégias das ações mais baratas da Bolsa, estratégia da máquina de dividendos, estratégia Momentum Brasil, estratégia das ações mais perenes da Bolsa também, cada uma com um objetivo, né? Hoje por hoje, né, na data em que a gente está gravando esse vídeo, para Estados Unidos, para ações dos Estados Unidos, a gente tem duas estratégias proprietárias, uma estratégia de Momentum e uma estratégia de qualidade, né, que a gente sugere para os nossos investidores, né, e disponibiliza para eles também poderem executar em suas contas internacionais, ou então temos também um fundo sediado aqui no Brasil, no qual a gente executa essas estratégias para aqueles investidores que sejam investidores qualificados e estejam aí na nossa base de clientes. Essas estratégias, elas nos nossos backtests mostram aí um potencial de retorno, sendo seguidas à risca, de alguma coisa na faixa de 3 a 4 pontos percentuais ao ano em cima do S&P 500. Isso é o que mostram os backtests, né? Não dá para garantir que isso vai acontecer a cada momento do futuro, a cada mês, mas a nossa expectativa e a nossa segurança, a nossa confiança que a gente tem é que essas estratégias sigam desempenhando acima da média de mercado, justamente porque elas são desenhadas para explorar ineficiências de mercado. Então, preferência pessoal, né, ou preferência do time de estratégias do Clube do Valor, é por estratégias proprietárias baseadas em fatores, né, onde a gente consegue enxergar esse potencial de retorno acima do S&P 500, com um risco muito parecido quando a gente combina as duas estratégias. Comenta também o que você achou dessa aula, se você vai trocar VVB11 por GPUS 11. E aí você sabe, né? Se quiser conversar com o especialista aqui do clube, primeiro link na descrição. Se quiser aproveitar a oportunidade do Dinheiro à Liberdade, que é raro de abrir, segundo link na descrição. Era isso. Um grande abraço e até mais.